A voz da mãe cortou o silêncio do escritório como um golpe. Lucas largou o lápis e sentiu o peito apertar. O avô Manuel, de 92 anos, veterano da guerra colonial, tinha sido espancado por um grupo de jovens na rua estreita perto da casa da família em Alfama. Ele correu para o carro sem pensar duas vezes. O trânsito de Lisboa parecia eterno enquanto acelerava para o Hospital São José. Ao chegar, o cheiro de desinfetante misturava-se com o ar pesado de preocupação. O avô estava na cama com o rosto marcado por hematomas, o lábio inchado e os olhos ainda brilhando com a mesma força que Lucas recordava das histórias de Angola. A mãe chorava baixinho ao lado da cama, o pai cruzava os braços com o maxilar rígido e a irmã Sofia olhava para o chão evitando o olhar do irmão. Lucas aproximou-se devagar, tocando a mão fria do avô. "Quem fez isto, avô?" perguntou ele com a voz baixa mas carregada de raiva. Manuel tossiu ligeiramente e apertou os dedos do neto. "Uns miúdos que não sabem o que é respeito, filho", disse ele, mas a voz tremia não só de dor física. Lucas sentiu um arrepio. Não era só a agressão. Era o peso de anos a esconder quem era, o medo de que um dia a família descobrisse o seu amor por Rafael e tudo desmoronasse. Enquanto os médicos explicavam as contusões e a necessidade de repouso, Lucas saiu para o corredor, o telemóvel na mão. Ele sabia que precisava de ajuda, mas chamar Rafael agora significava arriscar tudo. A família nunca aceitaria um homem ao seu lado. Lembrou-se da última discussão com o pai anos atrás, quando tentara falar do seu coração partido e ouvira palavras duras sobre dever e tradição. Agora o avô precisava dele e Lucas sentia-se dividido entre a lealdade familiar e a verdade que guardava como um segredo proibido. A noite caiu sobre Lisboa e o hospital encheu-se de sombras. Lucas sentou-se ao lado da cama do avô enquanto a mãe saía para buscar água. O velho olhou-o fixamente. "Tu sempre foste o meu orgulho", Lucas murmurou. "Mas hoje vi nos olhos daqueles jovens o mesmo desprezo que eu senti toda a vida por esconder quem sou." Lucas franziu a testa sem compreender. "O que queres dizer, avô?" perguntou ele, o coração acelerando. Manuel sorriu fracamente. "Ainda não, filho. Mas esta ligação que te trouxe aqui vai revelar coisas que eu guardei durante décadas." Lucas sentiu o chão tremer sob os pés. A família voltou e o silêncio pesou como chumbo. Ele sabia que a partir daquele momento nada seria igual. A decisão de ficar ou fugir para Lisboa começava a formar-se na sua mente, mas o preço de cada escolha já o aterrorizava. Horas depois, quando a mãe e a irmã saíram para descansar, Lucas ficou sozinho com o avô. O velho respirava com dificuldade, mas os olhos estavam claros. "Eu lutei por Portugal em terras distantes", disse Manuel. "Vi homens morrerem por nada e amei um deles em segredo." Lucas ficou paralisado. O avô continuou. "O nome dele era João. Morreu numa emboscada e eu enterrei o meu coração com ele. Nunca contei a ninguém. Agora tu estás aqui e eu vejo em ti o mesmo sofrimento. Não faças como eu." A ligação que mudou tudo não foi a da mãe. Foi esta conversa sussurrada que abriu portas que Lucas nunca quis atravessar. Ele apertou a mão do avô e prometeu ficar. Mas no fundo sabia que a família não perdoaria facilmente. A irmã Sofia espreitou pela porta nesse momento e Lucas sentiu que ela ouvira algo. O olhar dela era frio, calculista. No dia seguinte a tensão subiu. O pai chegou cedo exigindo justiça contra os jovens. Lucas sugeriu chamar a polícia, mas o pai recusou. "Não queremos escândalo", disse ele, olhando para o filho como se soubesse mais do que dizia. Lucas sentiu o nó na garganta. Ele queria contar tudo, mas o medo de perder o avô e a família paralisava-o. Rafael enviou uma mensagem discreta perguntando se podia ajudar como advogado. Lucas hesitou antes de responder. "Ainda não. A situação é complicada." Enquanto isso, os jovens foram identificados por testemunhas, mas um deles era filho de um influente comerciante local. A pressão social começava a pesar. Lucas passou a noite no hospital refletindo sobre as escolhas da sua vida. O amor por Rafael era real, mas escondê-lo custava-lhe a alma. O avô dormia tranquilo, mas as palavras dele ecoavam. Ao amanhecer, a irmã aproximou-se. "Eu sei que tens alguém em Lisboa", disse ela baixinho. "Se não ajudares o avô a esquecer esta história, eu conto ao pai." Lucas sentiu a traição como um soco. A primeira fissura na família abria-se e ele sabia que a ligação do avô tinha iniciado uma avalanche. Lucas caminhou pelos corredores do hospital, o eco dos seus passos misturando-se com os pensamentos turbulentos.
A revelação do avô sobre João, o amor da guerra, ainda ressoava na sua mente. Como era possível que o homem mais tradicional da família carregasse o mesmo segredo que ele? Ele sentou-se num banco do jardim interior recordando a infância em que o avô contava histórias de coragem, mas nunca mencionara a dor pessoal. Agora tudo fazia sentido: o silêncio do avô após a morte da avó, o olhar distante quando falavam de casamento. Lucas sentiu culpa por não ter visto antes. Rafael ligou nesse momento, a voz calma mas urgente. Estou a caminho de Lisboa, disse ele. Posso ajudar com o processo legal contra os agressores? Lucas hesitou olhando para a janela do quarto do avô. Não sei se é boa ideia, respondeu ele. A família está tensa e se descobrirem sobre nós. Rafael suspirou. Tu não podes continuar a esconder-te, amor. O teu avô precisa de justiça e tu precisas de viver. Lucas fechou os olhos imaginando o rosto de Rafael, o sorriso que o fazia sentir inteiro. Mas o preço era alto. O pai já o olhava com desconfiança desde a última visita, quando vira uma mensagem no telemóvel. A irmã Sofia aproveitou o momento para aproximar-se no jardim. Tu e o avô parecem muito próximos, disse ela com tom acusador. O que ele te contou ontem à noite? Lucas enrijeceu. Nada que te interesse, respondeu ele. Mas Sofia sorriu friamente. Eu ouvi parte. Amor proibido na guerra. Interessante. Se o pai souber, vai explodir. Lucas sentiu o sangue gelar. A traição da irmã não era nova. Ela sempre competira por atenção do pai, o irmão mais velho que escolhera o caminho tradicional, casamento de filhos. Lucas escolhera a arquitetura em Lisboa, longe da pressão. Agora o segredo do avô tornava-se arma. Ele voltou ao quarto onde Manuel acordava. O velho sorriu fracamente. Tu pareces preocupado, neto. Lucas sentou-se e contou sobre a irmã. Manuel abanou a cabeça. Eu escondi João durante 50 anos, disse ele. Paguei com solidão. Não deixes que eles te façam o mesmo. Lucas sentiu lágrimas nos olhos. Mas a família avô. O pai nunca aceitará. Manuel apertou-lhe a mão. A família que não aceita a verdade não é família. Lembra-te do que eu paguei. Na guerra vi homens morrerem por mentiras. A verdade é o único caminho. Lucas saiu para o corredor e ligou a Rafael. Vem, disse ele simplesmente. Preciso de ti aqui. Rafael chegou 2 horas depois, discreto mas presente. Encontraram-se no parque ao lado do hospital. O abraço foi breve mas carregado de emoção. Vamos resolver isto juntos, disse Rafael. Como advogado posso pressionar a polícia. Lucas assentiu, mas o medo crescia. Se a família visse Rafael, tudo mudaria. De volta ao quarto, o pai confrontou-o. Quem é este homem que veio de Lisboa? Perguntou ele, apontando para Rafael no corredor. Um amigo, respondeu Lucas evasivo. O pai franziu a testa. Amigo ou mais? Lucas sentiu o chão abrir. A irmã sorrir ao fundo. A tensão subia e as decisões aproximavam-se. Lucas passou a tarde com o avô ouvindo mais sobre João, soldado que amara em silêncio. As histórias enchiam o quarto de dor e ternura. Manuel descrevia os olhares roubados, as noites de medo. Lucas via-se a si mesmo em cada palavra. O preço que o avô pagara era o mesmo que ele temia. Ao fim da tarde a polícia chegou para tomar declarações. Os jovens negavam, mas as filmagens de telemóveis provavam o contrário. Lucas decidiu apoiar o avô na queixa. O pai opôs-se. Não queremos publicidade, disse ele. Lucas insistiu. O avô merece justiça. A discussão subiu de tom e Sofia sussurrou ao pai algo sobre Lucas e Rafael. O pai olhou para o filho com desprezo. Tu trouxeste isto para a nossa casa, acusou ele. Lucas sentiu o coração partir, mas o olhar do avô deu-lhe força. A ligação que revelara os segredos começava a quebrar as correntes. A noite trouxe mais confrontos. Rafael esperava fora do hospital e Lucas saiu para o encontrar. Eles caminharam pela rua escura falando baixo sobre o futuro. Se eu perder a família, disse Lucas. Rafael segurou-lhe a mão. Ganharás a ti mesmo. Lucas sabia que a escolha se aproximava. O avô dormia quando ele voltou, mas as palavras ecoavam.
Não escondas mais. A investigação avançava devagar. A polícia interrogou os jovens, mas o pai de um deles, um comerciante com ligações políticas, pressionava para arquivar o caso. Lucas reuniu-se com Rafael no café perto do hospital analisando documentos. Rafael, como advogado, preparava o processo com calma profissional. Tu estás a arriscar tudo, disse ele a Lucas. Mas vale a pena. Lucas assentiu, mas o peso da família esmagava-o. A mãe ligou chorosa pedindo para ele recuar. O pai não fala contigo desde ontem, disse ela. Lucas sentiu a dor da divisão. No quarto do hospital, o avô Manuel fortalecia-se dia a dia. Ele contava mais detalhes sobre João, o amor perdido. Nós planeávamos fugir depois da guerra, disse ele. Mas a bala chegou primeiro. Lucas ouvia fascinado e aterrorizado. A irmã Sofia entrou de repente, o rosto pálido. O pai sabe, disse ela. Eu contei. Lucas levantou-se furioso. Por quê? Sofia cruzou os braços. Porque tu estás a destruir a família com este escândalo. Trazer o teu amigo aqui. Lucas sentiu a traição profunda. A família reuniu-se à tarde no corredor. O pai apontou o dedo. Tu és como o avô, disse ele com voz rouca. Escondendo vergonhas. Manuel ergueu-se na cama com dificuldade. A minha vergonha foi esconder, disse ele. A tua é não aceitar. A discussão explodiu. A mãe chorava, a irmã acusava Lucas de egoísmo. Rafael esperava fora, ouvindo tudo pela porta entreaberta. Lucas tomou uma decisão. Eu não vou recuar, disse ele. O avô merece justiça e eu mereço ser feliz. O pai saiu batendo a porta. A família rachava-se. Lucas encontrou Rafael no parque. Eles abraçaram-se longamente, ignorando olhares. Esta é a minha escolha, disse Lucas. Rafael beijou-lhe a testa. Eu estou contigo. A noite trouxe uma chamada da polícia. Os jovens seriam acusados, mas o processo podia arrastar-se meses. Lucas voltou ao hospital e encontrou o avô sozinho. Tu fizeste bem, neto, disse Manuel. Eu paguei caro pela mentira. Tu estás a pagar pela verdade, mas é mais leve. Lucas chorou pela primeira vez em anos. A pressão social crescia. Vizinhos sussurravam, a irmã espalhava rumores. Lucas perdeu uma reunião importante em Lisboa, o trabalho sofria. Mas o olhar do avô dava-lhe força. A ligação que iniciara tudo agora ligava gerações. Rafael propôs morar juntos abertamente. Lucas hesitou, mas prometeu pensar. A irmã tentou reconciliar-se, mas as palavras eram vazias. O pai enviou uma mensagem curta. Não voltes para casa enquanto não mudares. Lucas sentiu o corte, mas o avô apertou-lhe a mão. A família verdadeira constrói-se com verdade, disse ele. Lucas soube então que o preço valia a pena. A tensão atingia o pico, mas a clareza surgia. O confronto familiar aconteceu no apartamento dos pais em Alfama. Lucas chegou com Rafael ao lado, o avô Manuel sentado numa cadeira de rodas recém-alta do hospital. O pai abriu a porta, o rosto vermelho. O que ele faz aqui? Perguntou, apontando para Rafael. Lucas respirou fundo. Ele é o meu companheiro, disse ele. O silêncio caiu como uma bomba. A mãe cobriu a boca, a irmã sorriu com triunfo. O pai rugiu. Depois de tudo o que fizemos por ti. Manuel ergueu a voz. Eu tive um amor igual, disse ele. Na guerra. Escondi e sofri. Não deixes o teu filho sofrer o mesmo. O pai virou-se para o sogro. Tu também. A traição completa. A discussão durou horas, acusações voando como facas. A irmã revelou ter visto mensagens antigas. O pai ameaçou deserdar. Lucas sentiu cada palavra como um golpe, mas manteve-se firme. Eu escolho a verdade, disse ele. Rafael segurou-lhe a mão abertamente. A mãe chorou pedindo paz. Manuel olhou para todos. Eu paguei com a vida inteira. Vocês podem escolher diferente. A irmã saiu batendo a porta. O pai ficou em silêncio longo. Lucas e Rafael saíram com o avô. No carro, Manuel sorriu. Orgulho de ti, neto.
Lucas sentiu o peso levantar. Mas o sacrifício era real. O trabalho em Lisboa ameaçava cortes, a família cortava contacto. Rafael propôs uma viagem curta para o Douro. Lá no Miradouro eles abraçaram-se vendo o rio. Lucas decidiu lutar pelo processo. Rafael contactou jornalistas discretos. A história do veterano espancado ganhou atenção. A opinião pública virou-se contra os jovens. O pai viu as notícias e ligou hesitante. Mas as palavras ainda eram duras. Lucas não cedeu. O avô melhorava e falava abertamente do passado. Lucas ouvia e curava-se. A traição da irmã doía, mas o apoio de Rafael e do avô curava. A decisão moral pesava. Pressionar o processo significava exposição pública. Lucas escolheu. A família que restava uniu-se em silêncio. A mãe visitou em segredo. O pai manteve distância. Lucas soube que o preço era a liberdade. Meses passaram. O processo contra os jovens terminou com condenação leve, mas a mensagem ficou. Lucas e Rafael mudaram-se para um apartamento com vista para o Tejo. O avô Manuel viveu com eles os últimos meses da vida contando histórias abertamente. A família dividiu-se, mas a mãe e uma tia visitavam. A irmã manteve distância, o pai enviava cartas frias. Lucas sentiu a perda, mas a paz interior compensava. No funeral do avô ele falou publicamente sobre o legado de verdade. Rafael ao lado dele. A multidão aplaudiu. Lucas olhou para o céu e soube que o avô sorria. A vida continuou com desafios, mas sem segredos. O trabalho de Lucas floresceu. Rafael ensinou numa escola próxima. Eles viajaram pelo Portugal que o avô amara. A ligação que revelara os segredos proibidos construíra uma nova família. Lucas acordava todas as manhãs grato pela escolha. O preço fora alto, mas a liberdade valera. No Mirador, onde se abraçaram pela primeira vez após o hospital, eles renovaram promessas. A sociedade mudava lentamente, mas eles eram prova. O avô deixara não só medalhas, mas uma lição. Viver verdadeiro. Lucas olhou para Rafael e soube que o ciclo quebrara. A família que restava aprendia devagar. A mãe aceitava aos poucos. O pai talvez um dia. Mas Lucas não esperava mais. Ele vivia. O sol punha-se sobre Lisboa e o futuro abria-se claro. É verdade ou falso que esconder a verdade sobre quem somos é o único modo de manter a família unida?